sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista aqui no Instituto do Câncer do Ceará, especialista em cirurgia robótica laparoscópica no tratamento do câncer de próstata, rim e bexiga. E hoje eu vim conversar com vocês especificamente sobre um tipo de câncer de próstata. Não seria bem talvez um tipo, mas a palavra melhor seria um grau de agressividade do câncer de próstata, que é o Gleason 6. É muito comum nas biópsias de próstata e muitos pacientes têm dúvidas sobre e agora, o que vai acontecer comigo? Isso aconteceu só comigo? O que eu espero do futuro para mim? O que eu planejo? Ou se eu posso simplesmente relaxar? Isso não é nada demais. Isso e várias outras informações eu vou deixar aqui nesse vídeo para vocês. E todas as informações são baseadas em dados encontrados nos principais guidelines europeus e americanos. E o que seria um guideline? Seria um acordo em conjunto, um painel de urologistas do mundo inteiro, principalmente dessas regiões em específico, que chegaram a um acordo e dizer que essas são as informações mais fidedignas, mais importantes e reais sobre os problemas que essas pessoas vão enfrentar. Aqui no Instituto do Câncer, nós encontramos diversos pacientes, atendemos diversos pacientes com câncer de próstata. Afinal, é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. Ou seja, é muito importante, é muito prevalente na população. A informação de que 17% da população ao longo da vida vai ter um diagnóstico, vai desenvolver um câncer de próstata. E isso parece ser muita gente, e realmente é, perdendo apenas para o câncer de pele, isso somando todo mundo, né? No Brasil inteiro. Você, tirando o câncer de pele, 17% da população masculina ter um diagnóstico ao longo da vida é bastante gente, só que tem, apesar dessa informação ruim, dessa notícia ruim, existe uma notícia boa, que metade dos homens diagnosticados com câncer de próstata são do Gleason 6. E por que eu digo que é uma boa notícia dentro de uma má notícia? Primeiro que o câncer é uma doença das pessoas que não morreram de outras coisas. A expectativa de vida 100 anos atrás podia chegar no máximo 35, 40 anos. Hoje em dia, populações vivendo aos 70, 75, 80 ficam mais predispostas a ter câncer pelo simples fato de estarem vivendo muito. E nada mais levou à morte dessas pessoas em idades mais precoces. O câncer de próstata é uma doença que o pico de diagnóstico na população acontece entre os 65 e 70 anos. Pessoas que vão chegando à terceira idade. Isso, de certa forma, é uma notícia boa, dentro de uma notícia ruim também. Apesar de ser uma doença muito prevalente, muito comum na população, 50% é do Gleason 6. E o Gleason 6 é o início da classificação de agressividade. Só que como esse número ficou meio solto, 6, ele vem de um passado onde os Gleasons iam desde 2 a 10. E por que começa de 2 e não de 1? Bom, a classificação de Gleason, ele pega os tipos mais comuns de tumor dentro daquela próstata, naquela biópsia, e o menos comum. Você tinha uma graduação que, na verdade, era de 1 a 5. Mas você pega várias biópsias da próstata e lá dentro você vê qual é o tipo mais comum. É o Gleason 2. E o menos comum é o Gleason 1, de agressividade do tumor encontrado. E aí você soma os dois e dava um Gleason 3. Só que a gente foi vendo que o Gleason 2, ou seja, dois tipos Gleason 1, o Gleason 3, o tipo 2 mais 1, o Gleason 5, 3 mais 2, o 2 mais 3, eles não eram de uma agressividade importante e o paciente não era doente. Ele simplesmente tinha essas alterações que ainda não eram malignas de verdade. Então começou-se a ver que ou a gente começa a graduação de 6 em diante, ou a gente está dizendo para a população que eles têm um câncer sem realmente ter uma doença que possa levar à morte dela. Então a gente começou do 6 em diante, que é o 3 mais 3, sendo 3 o nível de agressividade menor que a gente encontra hoje nas biópsias de próstata, que a gente possa dizer que é um câncer de próstata. E aí você vai ter nas graduações, que se mantiveram de 1 a 5, mais relevantes de 3 a 5. Então, se você tem uma biópsia, acha dois focos de tumor, um é Gleason 3 e o outro também é 3, você tem o Gleason 6. Daí para cima você vai tendo as
combinações. Então, um 3 aqui e um 4 aqui, mas o 3 está em maior quantidade do que o 4. 3 mais 4, 7. 4 mais 3, 7 também, mas o 4 sendo prevalente é um pouco mais agressivo. 4 mais 4, 8, 5 mais 3, 8, 4 mais 5, 9, 5 mais 4, 9, até o 5 mais 5, 10. Por ter ficado um pouco confuso, criou-se uma outra denominação, que é o ISUP, que hoje em dia nas biópsias a gente também vai encontrar. O ISUP é um tipo de classificação de agressividade e aí sim ele vai de 1 a 5. O Gleason 6 geralmente é classificado e você pode encontrar numa biópsia de próstata, que é Gleason 6 e ISUP 1. Ao ter o diagnóstico de câncer de próstata, a gente sabe que a primeira coisa que o paciente pensa é: eu vou morrer disso? Qual é a chance? E com quanto tempo? São perguntas muito comuns em filmes que a gente vê: o doutor me deu tantos meses de vida, tantos anos de vida, ou é disso eu não morro. Essa é uma das primeiras informações que a gente entrega ao paciente no momento em que ele chega no meu consultório com uma biópsia de alguma coisa, uma biópsia de próstata, de rim, de bexiga, é a gente acalmar o paciente e fazê-lo perceber o que está acontecendo com ele. Assim, ele recupera o controle sobre si e sobre aquilo que ele precisa fazer para resolver o problema dele. Tumores que são localizados, tumores que estão só na próstata, correspondem a 85% dos tumores. São os tumores que ainda não espalharam pelo corpo. Os outros 15% são os tumores que já estão mais avançados, em estágios diferentes. Dentro desses 85% está o Gleason 6, que compõe em torno de metade dos tumores biopsiados, que é aquela boa notícia que a gente mencionou. Porque em 5 anos, tratando corretamente, a chance de você estar vivo é de mais de 99%. Tem mais chance, por conta da idade, 65, 70 anos, do paciente vir a falecer de outras coisas do que do tumor de próstata. Ah, doutor, mas e 10 anos? Porque eu planejo estar vivo em 10 anos, eu tenho 65, daqui 10 anos, 75 ainda é uma idade jovem, eu vou estar vivo? A chance é de 98% de você estar vivo se depender só do tumor. São estatísticas maravilhosas, que não se dividem, que a gente não pode, que é difícil encontrar paralelo em outros tipos de tumores diagnosticados. Em 15 anos, com um bom tratamento, um bom acompanhamento, seguindo tudo direitinho, a chance de estar vivo é de 95%. Ou seja, as chances são muito boas. Na verdade, muitos pacientes vêm a falecer de outras coisas, gerando inclusive discussões se vale a pena mesmo tratar de forma agressiva os pacientes ou não. E aí precisa ser individualizado para cada paciente como ele vai ser tratado, seja cirurgia, radioterapia ou apenas a observação. Que isso a gente vai discutir em um outro vídeo, chamado de vigilância ativa para casos de muito baixo risco. Ok, já entendi que é um tumor comum, já entendi que eu tenho uma expectativa de vida muito grande tratando da forma correta, mas tem chance desse tumor voltar depois que eu tratar, depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu gastei, de tempo, do meu espírito para tratar isso, ainda tem chance dele voltar? Tem. O Gleason 6 ele tem um risco de aproximadamente 1% por ano de voltar. Em 5 anos tem 5% de chance, em 10 anos 10%, em 15 anos 15% de chance dele voltar, mas isso depende também de alguns outros parâmetros que a gente, ao longo do tratamento, vai avaliando. O quanto daquele Gleason 6 ocupou da próstata, o quanto da doença ocupava a próstata, se aquela doença era mais periférica, muito perto da borda e se deu margem negativa. Ah, doutor, eu operei, deu tudo certo a cirurgia, perfeito, mas no anátomo patológico veio uma margem positiva, ou seja, o tumor ia até aquela margem e não tinha nenhum tecido normal acima, cobrindo, para me dizer que realmente tudo foi removido porque tem uma margem de segurança. Então, isso pode aumentar e aí depende de cada paciente. Margens acima de 3 milímetros, 5 milímetros, cada uma vai ter um significado diferente. Extravasamento da doença, ou seja, quando ela passa além dos limites da próstata, quando o PSA, apesar do Gleason ser baixo, se o PSA é mais alto por algum motivo, tudo isso vai influenciar, mas no geral, o risco da doença voltar depois do tratamento, ele é em torno de 1% ao ano.
E quais são as principais formas de tratamento? Bom, para Gleason 6, a gente tem algumas, quando você tem as mais variadas formas de tratamento, porque a doença ela é tão localizada que você pode se dar ao luxo de fazer tratamentos, e depende de cada caso, tratamentos menos agressivos, moderadamente agressivos, mais agressivos, tratamentos minimamente invasivos, todos eles vão ter um controle razoável da doença. Os tratamentos eles são os mais variados conforme principalmente países e regiões do mundo. No Canadá é muito comum em tumores de muito baixo risco, ou seja, quando o tumor tem menos de 3 fragmentos, PSA menor do que 10, menos de 30% de cada fragmento positivo está presente ali na biópsia, você pode dar a opção ao paciente de apenas observar, repetindo exames de biópsia, de ressonância, de PSA com alguma frequência e fazer uma vigilância ativa, que é quando você só observa o tumor, mas não trata o paciente. Em que circunstâncias isso poderia ser útil? Por que não logo operar? Se você tem um diagnóstico aos 50 anos, ainda planeja ter filho, se você tem uma vida sexual ativa e tem muito receio de perder esses anos de vida sexual ativa mais para frente, talvez observar, lhe dando aí 5, 10 anos de observação, você pode manter a sua função sexual intocada, porque em alguns casos da cirurgia ou da radioterapia isso pode diminuir a função sexual. Ah, doutor, eu estou com mais de 50 anos, eu ainda tenho relação sexual com alguma dificuldade. A cirurgia pode prejudicar isso? Pode. Posso não tratar agora? É uma das possibilidades, mas precisam ser discutidas caso a caso. Não tome para si essa decisão. A gente precisa avaliar esses dados e onde esses dados foram coletados com muita seriedade para não lhe deixar com uma bomba na mão. O tratamento mais comum hoje em dia, os mais comuns, são a cirurgia e a radioterapia. A radioterapia ela pode ser uma radioterapia externa ou a bracterapia, colocando sementes na próstata que liberam radiação de forma lenta ao longo de vários anos, mantendo sob controle o tumor, sem necessidade de cirurgia. Os tratamentos com radiação são mais comuns em pacientes que não querem se submeter à cirurgia, não podem se submeter à cirurgia ou têm mais idade. Então, as cirurgias, as mais comuns ainda no Brasil, a cirurgia aberta, porque nós temos 70% da população utilizando o SUS e o SUS faz muita cirurgia aberta. Então, a maior parte dos tratamentos são abertos. Dentro do setor privado, a cirurgia laparoscópica e robótica ganhou muita tração, principalmente nos últimos 10, 15 anos. Nos Estados Unidos, a partir dos anos 2000, 2001, a cirurgia laparoscópica já existia desde o meados da década de 90, mas a robótica que surgiu em 2001 ganhou tração principalmente nos Estados Unidos e na Europa, nos países mais ricos que podiam custear essa tecnologia, e hoje praticamente todos os casos são tratados dessa forma que a gente chama de minimamente invasiva. Não precisa de incisões, cortes na barriga. Diminui a dor, torna mais rápida a recuperação, menos cicatrizes, menos necessidade de UTI e a possibilidade de tratar pacientes que têm a saúde mais frágil, problemas de coração, de pulmão. A cirurgia minimamente invasiva, que podia estar fora do alcance dessas pessoas, hoje em dia está mais próxima delas por ser uma cirurgia que causa menos danos ao corpo do paciente submetido à cirurgia. Então, recapitulando, o tratamento no Gleason 6 ele pode ser desde a observação durante um período, ele pode chegar à radioterapia e bracterapia, que são terapias com radiação para atrofiar as células do tumor, gerando um dano tão grande que essas células morrem. E a cirurgia, que é o tratamento mais comum, que pode vir desde a cirurgia aberta, com a incisão no abdômen do paciente, utilizando diretamente as mãos para realizar a cirurgia, e até a cirurgia laparoscópica, com pinças fininhas que são colocadas através de cânulas dentro do corpo do paciente, e então o cirurgião com a mão manipula essas pinças. Até a cirurgia robótica, quando o cirurgião fica dentro de um console, que seria um cockpit, dando ordens a um robô que vai filtrar esses movimentos, que vai torná-los mais eficientes, e assim a gente vai ter uma cirurgia onde o cirurgião controla um robô que controla as pinças
e então dá-se a cirurgia robótica. Hoje, em atividade aqui no Instituto do Câncer, mas no Brasil inteiro também. Eu espero que tenha sido útil e não muito longa essa grande, enorme aula, mas de certa forma interessante por trazer todos os aspectos de um tipo específico de tumor de próstata que pode vir na biópsia de alguém conhecido, numa sua própria, e assim você tem todas as informações sobre o seu caso e não fica tão difícil de procurar informação tão espalhada de forma descentralizada. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista, aqui no Instituto do Câncer do Ceará, mas também na Beneficência Portuguesa de São Paulo. E foi um prazer vê-los aqui mais uma vez. Até mais!